Então, muito boa tarde a todas e a todos que quiseram hoje juntar-se a nós, nesta tarde de sábado, para acolher as interpelações do Diretório para a Catequese. Este é um documento que a todos os catequistas interessa, que devem até conhecê-lo bem, pelas suas pertinentes, claras e atuais orientações para a atividade da primeira evangelização. Trata-se de um documento que a Santa Sé oferece a toda a Igreja e que precisou de muito tempo e muito trabalho para chegar até nós. Foram precisos contributos de muitas pessoas, desde sacerdotes, religiosos, a muitos catequistas de todo o mundo, para se conseguir chegar a este produto final, sobre o qual hoje nós então iremos debruçar-nos e que constitui um importante e imprescindível instrumento de trabalho para aqueles que acolhem o chamamento de serem verdadeiros evangelizadores. E foi devido a esta pertinência que o Departamento Arquidiocesano para a Formação em Ministérios Laicais decidiu neste mês de julho propor esta ação de formação. Obrigada a todos vocês, desde já, que decidiram perder o vosso tempo de descanso nesta tarde de sábado para ganhar informação sobre este importante documento. Aproveito também já para agradecer àqueles que irão fazer as suas partilhas hoje, nomeadamente o cônego Luís Miguel Figueiredo Rodrigues e ao padre Tiago Varanda. Para que tudo corra bem, quer ao nível formativo e também ao nível da segurança de cada um de vós, também vou aproveitar este momento para fazer já algumas solicitações. Primeiro, pedimos que respeitem estritamente as normas sanitárias, que já foram apresentadas, que já sabem quais são, bem como as orientações da equipa de frente de sala, que tudo fará para assegurar o bem-estar de todos. Também devido à atual situação pandémica, decidimos fazer algumas alterações ao nosso programa. Neste sentido, não haverá os intervalos que constam do programa e apenas dialogaremos no interior da sala, sem sair de lugar. A nossa ideia era muito boa, acho eu, de sairmos, de até tomarmos um cafezinho, dialogarmos de forma próxima, mas não é possível. Sabemos que a pandemia não nos está, para já, a permitir fazer esse tipo de atividade. Então, ficamos dentro da sala, depois, no momento oportuno, terão a oportunidade também para fazer as vossas perguntas. Naturalmente que se alguém tiver necessidade de se ausentar para ir à casa de banho, por exemplo, esteja à vontade, de forma ordeira, mas o que não vai acontecer é estas saídas em massa, para precisamente evitar os aglomerados. A saída, ao final, será também orientada pela equipa de frente de sala, portanto vocês aguardam no lugar que eles vão vos ajudar a sair. E então, para ordenar também o diálogo, deverão escrever as vossas questões nos pequenos formulários que vos foram entregues à entrada. Tenham um pequeno formulário, um para cada ponto do nosso programa e colocam a questão que desejarem, não é? Durante a comunicação. E depois, no final, essas questões, os vossos papeizinhos, vão ser recolhidos também pelos membros da equipa de frente de sala. Num outro formulário, já agora também posso dizer, podem preencher para pedir o certificado de participação nesta formação. Bom, resta-me então fazer votos de que tenham uma tarde de trabalho fecunda, colocando-a, se me permitis, e depois de ontem ter assistido a uma bela palestra sobre São José, colocando então também sob o seu olhar este, como eu costumo dizer, este herói sem capa, que nos ensinou a fazer tudo por aquele que nos convidou a estar aqui hoje, que é Jesus Cristo. Portanto, boa tarde. Peço então ao cônego Luís Miguel que assuma o seu posto para dar início então aos trabalhos. Eu, quando estudei gramática, o plural do masculino e feminino dizia-se no neutro, que em português soa masculino, mas boa tarde. Mas para não parecer que eu sou assim um bocado demodé, boa tarde a todos e a todas. Permitem-me retirar a máscara, não permitem? Embora eu acho que esta coisa me favorece, a nível visual, prejudica um bocado a comunicação, sobretudo quando estamos a falar e não conseguimos inspirar com a capacidade que gostávamos. Vamos refletir um bocado sobre o Diretório para a Catequese, a sua evolução histórica. Quando se fala em Diretório para a Catequese, já estamos a falar neste, que podíamos chamar-lhe o Diretório 2020. Deixem-me pôr aqui o relógio a dizer quando é que eu me devo calar. Nós podíamos falar no Diretório 2020, que é o diretório que foi apresentado, que foi concluído e apresentado no início do verão do ano passado e que teve, digamos assim,
uma divulgação para o documento que é muito, muito grande e mostrou-se que havia muita receptividade. Contudo, é preciso fazer esta pergunta, que é: como é que nós chegamos até aqui? Né? Vemos Jesus a anunciar a palavra na sinagoga da sua terra natal e vemos o diretório. Como é que a gente chegou de um lado ao outro? Qual foi a evolução histórica? Nós na Igreja temos este problema. Podemos começar no tempo de Jesus, que é 2000 anos, ou então podemos entusiasmar mais um bocadinho e começar logo desde Adão e Eva. Isso iria dar uma comunicação muito extensa e não queria amassar-vos com isso. Por isso, vamos começar por um acontecimento que é aquele acontecimento que congrega e que anima a Igreja ainda hoje, que é o Concílio Ecuménico Vaticano II, que foi convocado pelo Papa João XXIII, ou se quisermos, São João XXIII. Eu vou tirar o São porque São João XXIII, no dia de Natal de 1961, que era digamos assim, o Papa João XXIII foi um Papa que não se tinha grande esperança nele. É um senhor já depois de um pontificado muito longo do Pio XII. Esperava-se que fosse um Papa de transição, assim, como a gente costuma dizer, só para cumprir calendário. Mas ele, com a sua inteligência espiritual muito aguçada, decidiu, no dia 25 de dezembro de 1961, dia de Natal, contra tudo e contra toda aquela que era expectável, convocar um concílio. E tem uma motivação muito simples, que eu vou citar mais ou menos de memória. Diz ele: convocamos o concílio não porque haja problemas doutrinais, porque não há. Na Igreja, naquela altura, não havia problemas doutrinais, estava tudo pacífico. Também não há problemas disciplinares. Não, estava tudo pacífico. Contudo, ele dizia: a doutrina não gera vida. Convoca o concílio, não porque haja problemas doutrinais, como acontecia, ou porque haja problemas disciplinares, como acontecia. Não havia nada disso, estava tudo pacífico. Eu atrevo-me a dizer que estava pacífico demais. O Evangelho não gerava vida. Por isso, ele, no dia 25 de dezembro de 61, convoca o concílio e só presida a primeira sessão. A sessão que começou em outubro de 62. A primeira sessão. Entretanto, a sua idade era muita, acaba por falecer, e é eleito o novo Papa, o Papa Paulo VI, que na abertura da segunda sessão do concílio, portanto em 63, diz isto: reavivastes, ele referia-se a João 23, a consciência do magistério eclesiástico, esta persuasão. A doutrina cristã deve ser não só uma verdade, objeto de estudo teórico, mas palavra geradora de vida e de ação. A doutrina cristã deve ser não só uma verdade, objeto de estudo teórico, mas palavra geradora de vida e de ação. A palavra de Deus feita, ou melhor, à qual nós respondemos pela fé, gera um determinado estilo de vida em nós e provoca umas determinadas ações. Dito em linguagem de hoje, professar a fé implica assumir um estilo de vida pessoal e um compromisso político. Não quero com isto dizer um compromisso partidário apenas. Político, ou seja, compromisso, na verdadeira acessão da palavra, compromisso com a causa pública. Quando eu digo acredito em Jesus, digo eu vivo de um determinado estilo e preconizo uma determinada forma de ser e de estar no mundo. E continua então o Papa Paulo VI: nem a disciplina da fé deve limitar-se apenas a condenar os erros que a ofendem, mas tem que chegar a proclamar os ensinamentos positivos e vitais em que ela é fecunda. Portanto, ensinar a fé, aqui nesta terminologia, não é dizer isto é correto, aquilo é errado, é professar a fé, viver a fé cristã, implica que gere vida em cada um de nós. Que seja fecunda, que gere vida. Não sendo só especulativo nem só negativo, o mundo do magistério eclesiástico deve, neste concílio, no tal Vaticano II, manifestar cada vez mais a força vivificadora da mensagem de Cristo. E aqui estamos a ouvir a passagem do Evangelho que diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aqui é que estamos. Da palavra de Deus, a fé, a doutrina, gera vida. Portanto, a força vivificadora da mensagem de Cristo. Não são por nós, é o Papa Paulo VI, por isso é que está com maiúscula, esquecidos então aqueles princípios que ele traçou e que o Papa Paulo VI repete.
O João 23 tinha lançado esses princípios e o Papa Paulo VI repete-os. Eu escolhi este texto exatamente porque é o texto em que o segundo Papa do Concílio assume e faz a ligação com o primeiro Papa do Concílio. Primeiro, não nos compete defender só este precioso tesouro da doutrina cristã como se nos interessássemos apenas pela antiguidade. Antigamente era assim, por isso temos que defender. Não. Mas com alegria. Olhem que giro. Com alegria. Isto só de algum lado assim, a palavra alegria. Agora está muito na moda, não é? Mas isto foi em 63. Mas com alegria e sem temor, empenhámos-nos no trabalho que a nossa época exige, continuando pelo caminho que a Igreja percorreu em quase 20 séculos, onde admitir-se na exposição das matérias as maneiras de expor que mais se adaptem ao magistério, ao ensino, cuja índole é essencialmente pastoral. Eu pus ali um asterisco que é para não me esquecer de dizer isto. O que é isso da pastoral? O que é uma coisa pastoral? O que é que uma atividade tem que ter para merecer o adjetivo de pastoral? Pastoral é a ação da Igreja continuadora da missão de Cristo, bom pastor. Uma atividade é pastoral quando aquela realidade que a Igreja deixou como seu sinal visível, a Igreja, continua no mundo a ação salvífica iniciada por Jesus Cristo, bom pastor. Portanto, pastoral é isto, é a ação da Igreja continuadora da ação de Cristo, bom pastor. E a Igreja, como é um ente que reside, ou que nasce, ou que se expressa pela congregação de todos os filhos de Deus, ou seja, todos nós, os batizados, é quando nós continuamos a ação de Cristo bom pastor, aí sim, efetivamente, estamos a fazer pastoral. Eu tenho aqui estas cábulas, mas se calhar não vou ligar a elas, senão atrapalho-me todo. E já como podeis ver, atrapalho-me com facilidade. Olhem aqui isto. Muito bem. Por isso, no Vaticano II, há 3 tipos de documentos. As constituições, são aqueles documentos mais fundamentais. Os decretos, que são documentos para áreas específicas da vida da Igreja. E depois as declarações, que têm a ver com aspectos ainda muito mais parcelares. As 4 constituições, nós sabemos, a Dei Verbum, sobre a Palavra de Deus, a Lumen Gentium, sobre a identidade da Igreja, a Gaudium et Spes, o diálogo da Igreja com o mundo contemporâneo, e a Lumen Gentium, a Igreja como luz dos povos, ou seja, a Igreja que se diz de si mesma. Estas 4 constituições são, assim, digamos, os documentos basilares do Vaticano II. Depois temos os decretos, que são documentos mais não tão abrangentes, mas que se focam em atividades muito concretas. Ad gentes, sobre a atividade missionária da Igreja, Apostolico Actuositatem, sobre o apostolado dos leigos, Christus Dominus, sobre a missão dos bispos, e vamos ficar aqui neste, o Intermerifica, sobre a comunicação social, Lautatum Tossio, sobre o documento, sobre a formação dos seminaristas, e por aí adiante. Essa é o site do Vaticano, que estão lá todos. E depois temos as declarações, que são um documento ainda mais breve, sobre a dignidade humana, sobre a educação e sobre o diálogo interreligioso. Na Christus Dominus, que é um documento sobre o modo como os bispos e, consequentemente, as igrejas locais se devem orientar, diz-se no número 40, que é o final. No final, portanto, há toda uma série de... 44. Há toda uma série de observações e no último parágrafo, onde se manda redigir o Código de Direito Canónico e a preparação de diretórios. Sabemos que o Código de Direito Canónico foi concluído em 83, entrou em vigor em 84, o Código que temos agora. Antes do Código de agora, tínhamos o Código de 1917 e o Código foi necessário alterar para incorporar aquilo que são as inovações do Concílio. Mas diz-se, quase no final, redige-se ainda um diretório sobre a formação catequética do povo cristão, que exponha os princípios fundamentais, as orientações e também o modo de elaborar os livros acerca desta matéria. Portanto, este documento que temos aqui nasce daquela vontade que o Concílio Ecuménico Vaticano II tem de oferecer aos bispos e, por isso, às igrejas locais, um diretório onde se exponha o que deve ser a formação catequética do povo cristão, quais são os seus princípios fundamentais, as orientações que se devem seguir e também como é que se devem elaborar os materiais catequéticos ou catecismos locais, se quisermos
se quisermos falar assim. Por isso, quando em 1971 surge o Diretório Catequístico Geral, é este. Ele é fininho, mas este é bilíngue. Em latim, dizem que é latim, que eu não entendo nada, e tem outra língua. Este é bilíngue. Se quisermos depois comparar com o 97, já é mais gordo um bocadinho e está só em português. Portanto, o primeiro, o de 71, é um diretório muito breve. Muito breve. É um diretório que começou a ser pensado, concretizado, em 1968, pela Congregação para o Clero. Portanto, o Papa pediu à Congregação para o Clero que abordasse esta questão, que tratasse desse corpo àquilo que tinha sido uma determinação do Vaticano II. Que se fizesse um diretório. E pediu-se à Congregação para o Clero, ponto. E o que a Congregação para o Clero fez foi uma grande consulta aos episcopados. Por isso eu há pouco dizia um caminho sinodal. O sínodo, a sinodalidade é algo... Nós agora todos falamos no sínodo, não é? Até podemos dizer que o Sr. Papa está sempre a falar no sínodo, sempre no sínodo, se calhar quer um sínodo novo para a Igreja. Não é disso que se trata. Sinodalidade é a natureza própria da Igreja. Ou caminhamos juntos e expressamos a fé juntos, ou não estamos a expressar a fé católica. Basta ver, por exemplo, a Lumen Gentium número 11 e número 12, que diz que a totalidade da fé está presente na vida do povo de Deus. Não está nos livros, nem no catecismo. A totalidade da fé está na totalidade da vida do povo de Deus. Portanto, se eu quiser saber o que é a fé cristã, tenho que ver uma comunidade cristã a viver. Aí é que eu sei o que é a fé cristã. E então, em 1968, fez uma consulta a todos os episcopados, e na altura, quando digo todos os episcopados, temos que dizer Europa, América do Norte. Porque América do Sul, África e Ásia, uns episcopados sim, outros não. Os meios de comunicação social não eram o que é hoje, e reparai que ainda tínhamos muitos países em guerra, muitos países em ditadura. Quando eu aqui digo uma consulta a todos os episcopados, tenho que, por honestidade intelectual, tenho que dizer que alguns efetivamente não se conseguiram pronunciar, porque as comunicações não conseguiram realizar-se. E aí fazia-se uma pergunta de que o que é que deveria ser um diretório? O que é que deveria conter o diretório? O que é que devia, digamos assim, preparar-se para colocar na mão dos senhores bispos e por eles em todo o povo de Deus? E houve duas correntes. Uma dizia, deve-se fazer um catecismo. Nós tínhamos o catecismo de São Pio V, o catecismo pós-tridentino, né, o catecismo romano. Temos que fazer um catecismo novo, que assuma aquilo que são os novos ensinamentos e a nova sensibilidade que o Vaticano II apresentou. E outros diziam, não, devemos apenas fazer aquilo que diz na Cristo Dominus 44. Um documento onde se apresentam os principais princípios, onde se elaborem as linhas da ação e nada de conteúdos. Na altura, a ideia do catecismo caiu porque a Igreja não estava ainda madura para fazer um documento desta envergadura. O concílio terminou em 8 de dezembro de 1965. Nós estávamos em 68. A Igreja estava toda, digamos assim, a reorganizar-se e a viver aqueles períodos tumultuosos que sucedem do ano jubilar de 1968. O Papa Paulo VI, que queria muito que se fizesse um catecismo, em todo o caso fez este documento, que é o Credo do Povo de Deus. No final da missa, dia 30 de junho, dia São Pedro e São Paulo, ele faz uma profissão de fé extensa daquilo que é o básico da fé cristã. E ficou então, aquilo que é o Diretório Catequístico Geral. Diretório Catequístico Geral, que foi publicado então em 71, em março de 71. E então, na introdução a este documento, a este aqui, diz-se que o Diretório Catequístico Geral tem como finalidade indicar princípios teológico-pastorais de caráter fundamental. Quais são os princípios que se devem orientar? Retirados do magistério da Igreja, em geral, mas, sobretudo, do Concílio Ecuménico Vaticano II, pelos quais se possa orientar e reger mais adequadamente a ação pastoral do Ministério da Palavra. O Ministério
da liturgia e o Ministério da Caridade teriam outras orientações. Este é apenas o Ministério da Palavra, da menção profética da pastoral. Nem tudo tem a mesma importância. Isto é que nos chateia. A gente gostava de ter um documento em que estava tudo especificado, é assim e não há dúvidas. Mas não, a fé não é assim, a vida não é assim. Nem tudo tem a mesma importância. O que se diz respeito à relação divina, à natureza da catequese e dos cenários da mensagem cristã tem valor para todos. É igual. Contudo, o que se refere à situação atual, à metodologia e à catequese por idades, deve ser visto mais como sugestões. E eu acrescento ali, será um desafio ao discernimento? É evidente que sim. Não vamos ler e aplicar cegamente, vamos ler, deixar-nos interpelar e ver em que ponto, na nossa comunidade, aquilo se pode aplicar e aquilo se pode viver. Trata-se então de um texto, isto aqui sou eu que digo, trata-se de um texto, eu esqueci-me de referir, a maior parte dos textos que eu aqui ponho são transcritos dos documentos, não é? Mas aqui sou eu que digo. É escrito em retalhos. Se vais pegar neste texto, vezes que ele é muito esquemático. Às vezes parece que está a fazer uma lista de enumerar uma série de coisas. Compreende-se isso. Na altura foi o possível e quis-se inserir todas as sugestões para dar resposta àquilo que era o sentir da maior parte do povo de Deus. Dá-se um grande destaque à mensagem cristã, quer quanto aos seus conteúdos, quer quanto aos critérios da sua apresentação. Compreende-se que assim seja, porque na altura não havia um catecismo. Recordais? Então há o capítulo que fala, salvo erro terceiro, a parte terceira, que fala sobre exatamente, a parte terceira, passei do exame, que fala sobre a mensagem cristã, é extensíssima, tem imensos parágrafos e diz como é que o mistério de um só Deus, o culto genuíno a Deus no mundo secularizado, o conhecimento de Deus e o testemunho da caridade e por aí adiante. Ou seja, vai elencando os conteúdos do credo, da fé cristã, que se devem ensinar e como se devem ensinar. Portanto, compreende-se que tenha dado um grande destaque à mensagem cristã, porque não havia ainda um catecismo. O catecismo só surge depois, em 92. E há aqui uma coisa que a gente, quando olha em pleno século XXI para este documento, parece estranho. Há lá um apêndice que diz como se deve fazer a iniciação aos sacramentos da penitência e da Eucaristia. Ou seja, diz-se lá como é que se deve iniciar as crianças e quando, daí o discernimento da razão pelos 7 anos, à penitência e à Eucaristia. Podemos dizer nós, mas espera aí, a gente está sempre a dizer que a gente vai à catequese para conhecer Jesus, não para fazer os sacramentos, e vem aqui um documento de 71 a dizer que é importante, a fazer um apêndice e a colocar no apêndice o que deve ser a iniciação à penitência e à Eucaristia? Exatamente. Nós hoje somos resultado de um processo. E em 71 era esta a consciência que a Igreja tinha. Por isso, quando nós encontrarmos alguma pessoa na nossa comunidade cristã, digamos assim, com um pensamento mais démodé, ou mais a pensar ao antigamente, temos que recordar que em 71, nós como Igreja ainda pensávamos assim. Ainda pensávamos assim. Era assim. Ponto. E as coisas não mudam de um momento para o outro. Entretanto, depois de 71, surgem uma série de acontecimentos que é importante reparar. Primeiro, em 1972, publica-se o Ritual de Iniciação Cristã de Adultos. Se não tiveres, podes comprá-lo. Mas não escolhes comprar. Ide ao site liturgia.pt, rituais, tem lá o ritual, também tem lá o ritual de exorcismo, se quiseres. Tem lá os rituais todos. Ora seja feita, esses livros estão todos disponíveis e não é uma cópia. É o PDF exatamente igual ao livro que nós usamos na igreja. Portanto, não é assim uma coisa de segunda. Tem lá o Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, que foi o primeiro documento, que foi o documento que foi reformulado de acordo com as orientações do Vaticano II. E, a meu ver, na minha modesta opinião, é o livro litúrgico mais pastoral que eu conheço. Ler a introdução ao ritual de iniciação cristã de adultos é muito útil em termos pastorais. Em 75, o Papa Paulo VI publica a exortação apostólica pós-sinodal da Evangelii Nuntiandi e em 79, o Papa João Paulo II
publica o grande documento da catequese, que é a Catequese Tradente, que foi resultado de um sínodo de 77 sobre a catequese, estritamente. Só que em 77, entretanto, o Papa Paulo VI falece, há a eleição de João Paulo I, ele também falece pouco depois, João Paulo II faz a sua primeira encíclica programática, só depois é que teve tempo para pegar nos apontamentos que tinham sido deixados sobre a catequese, sobre o sino da catequese, e fez a exortação apostólica pós-sinodal Catequese no Mundo de Hoje, Catequese Tradente, que é, digamos assim, ainda hoje, o grande documento da catequese. Foi aquele documento que colocou a catequese no centro da missão da Igreja. Digo isto porque, antes disso, há um documento que circulou muito e que ainda hoje é influente, que é a mensagem ao povo de Deus. Como o sínodo de 77 terminou, no final dos sínodos, os padres sinodais enviam uma mensagem a todo o povo de Deus, e como demorámos praticamente 2 anos até que houvesse exortação apostólica, essa mensagem ganhou muito destaque. Depois há um sínodo, em 1985, muito interessante, que não tem exortação apostólica, que é um sínodo de avaliação do Concílio Ecuménico Vaticano II. Ele aconteceu ali por dezembro, e nesse sínodo, para a catequese, entre outras coisas, tem coisas importantes. Primeiro, foi no sínodo de 85 que se definiu que a chave hermenêutica, ou melhor, a chave para compreender todos os documentos do Concílio Ecuménico Vaticano II é a categoria de comunhão. A Igreja é a comunhão. É a categoria de comunhão que permite interpretar corretamente todos os documentos do Concílio Ecuménico Vaticano II. E também se pede, nesse sínodo de 85, que se elabore um catecismo que exponha de forma sistemática e organizada a fé cristã. Portanto, o catecismo que depois foi publicado em 92 foi pedido aqui neste sínodo de 85. Que depois o catecismo é editado em 92 na sua edição corrente, chamemos-lhe assim, e em 97 a edição típica latina. E ponho aqui isto não porque em 97 se tenha feito apenas a tradução para latim, mas porque, sobretudo na terceira parte, de 92 a 97, houve alguns acrescentos no que diz respeito à vida em Cristo, mercê daquelas encíclicas que o Papa João Paulo II, na altura, foi publicando, relacionada com questões morais. Ora, isto fazia com que o Diretório Catequístico de 71 ficasse, assim, um bocadinho ultrapassado. Surge, então, o Diretório-Geral da Catequese, dia da Ascensão de Nossa Senhora, 15 de agosto de 75. É este, que todos nós conhecemos. Todos nós conhecemos. E eu aqui vou fazer um parêntese, até para beber água, está-se-me assim a dar uma secura, porque não disse no início, porque tinha medo de ficar muito lamechas, dizer que é um gosto estar aqui e rever muitos de vós. Eu só vejo os olhos. E depois, pelos olhos e pela testa, tenho que imaginar o resto. E tenho conseguido. Portanto, é bom, porque já nos encontramos há muito tempo a falar destas coisas da catequese, e é bom a gente encontrar-se aqui. E nestas muitas conversas, a gente já se encontrou, quer aqui, quer por muitos lugares da Arquidiocese, uma das coisas que eu reparei, por isso é que as coisas tendem a ter alguma dificuldade, é que muitas vezes, sem que a gente tivesse consciência disso, lia-se este diretório com estes óculos. Ou seja, lia-se o diretório de 97 com o pressuposto mental do diretório de 71. Portanto, sempre que há um novo diretório, há uma dificuldade muito grande, que é a dificuldade de mudar o registro. Diz a mesma coisa, ok, mas tem que ser interpretado com a consciência que hoje temos dessa realidade. E se queremos ter esta caminhada sinodal com toda a Igreja, obriga-nos a todos nós a reler isso. Aliás, eu fui muito influenciado, não sei se o Luís Faria Pedro está aí, ainda não chegou. Nós os dois fizemos o curso juntos de catequética e tínhamos um professor que a primeira coisa que ele fazia, pegava no nosso diretório e ia ver se esta parte aqui estava escura. Tínhamos que ler. O que é que nós fazíamos? Molhávamos o dedo e fazíamos isto. Enfim, já que ele quer palha, a gente dá-lhe. Mas ele dizia isto com uma realidade. Eu na altura achei aquilo estranho, mas depois, quando fui para o terreno, percebi que ele estava carregado de razão. Se a gente não ler, não reler, com esta atitude de se deixar surpreender pelo texto, a mentalidade não muda.
Posto isto, o diretório de 97 nasce com, digamos assim, com algumas... dando resposta a algumas necessidades. Primeiro, o conceito de catequese que se tem. Temos um conceito de catequese ao estilo de escola. Porque é o conceito de catequese que está aqui. É um conceito de catequese ao estilo de escola. Eu ensino, por isso ele sabe, por isso faz. Isto é escola. Ao passo que o conceito de catequese, que entretanto a Igreja foi descobrindo, ritual de ensino cristã de adultos, evangelho enunciandi, catequese tradendi, e mesmo o próprio labor daqueles homens e mulheres que se dedicam a estas questões a tempo inteiro na catequese, foi que a catequese tem que ser essencialmente iniciação cristã. A iniciação cristã é eu mudo, não porque sei, mas porque fiz uma experiência em igreja que me fez ver o mundo de forma diferente. Não sou eu que sei e por isso faço, eu experimento, percebo porque é que experimento, a mistagogia, e por isso esta experiência, a tomada de consciência da experiência, provoca em mim esta transformação. Isto é o conceito de iniciação cristã. Depois, claro, com o conceito de iniciação cristã implica também o conceito de revelação. Reparai, se eu tenho um conceito de catequese que é ensino, a revelação é uma teoria que há que ensinar e aprender. Se eu tenho o conceito de catequese que é iniciação, a revelação é uma experiência. Por isso eu preciso da escritura, da tradição, do magistério, da vida da igreja. Eu não sei quem é Jesus por ler a Bíblia. Eu sei quem é Jesus por ler a Bíblia, por deixar que a igreja me explique o seu significado, por celebrar a fé, sobretudo na Eucaristia, e viver a caridade. Se eu não acionar a tríplice dimensão da missão de Cristo, sacerdote, profeta e rei, no qual, pelo batismo, eu participo, eu não sei quem é Jesus. Porque Jesus não é uma teoria. Jesus é uma experiência. Aliás, a Deus Caritas Est Bento XVI, no primeiro parágrafo, diz isto muito bem. Só faltava o Papa Bento XVI não dizer bem. Estás a ver como é que estas expressões que a gente usa às vezes nos acabam por trair, não é? Nunca eu, não se preocupem. No início da fé, no início de acreditar, não está uma doutrina, nem uma ética. Deus Caritas Est. No início da fé, do acreditar, não está uma doutrina, nem está uma ética. Está uma pessoa, que é Jesus Cristo. Ora, para eu encontrar a pessoa de Jesus Cristo, eu preciso da mediação que Ele deixou no mundo para se tornar próximo de nós, que é a comunidade eclesial. Por isso, para fazer este processo, eu preciso estar inserido numa comunidade. Pelo que a finalidade da catequese não é conhecer Deus, saber coisas de Deus, mas viver em comunhão com Deus, que é a Santíssima Trindade. Porque Ele é comunhão de amor, convida-me e permite-me a entrar na comunhão de amor que Ele é. Por isso a catequese está ligada a toda a ação da Igreja. A catequese ser para os catequistas, a partir do Diretório 97, já não faz sentido. A catequese é a ação de toda a Igreja. E está mal a separação entre catequese e liturgia. Isto é o que diz o número 30 do Diretório-Geral da Catequese 97. Eu acrescentaria separação entre catequese, liturgia e caridade. Ele no número 30 não diz, lá para a frente percebemos que isso está presente, mas digo aqui. A especificidade da pedagogia da fé e a sua enculturação. Depois, mais para o fim da tarde, vamos falar desta coisa da enculturação. Mas a pedagogia da fé é explicada por Jesus. Como é que Jesus ensinava o que era o reino de Deus? Respondendo aos anseios que aquelas pessoas tinham, e então a palavra de Deus e as suas ações geravam vida na vida das pessoas. A pedagogia da fé é exatamente isto, é comunicar a experiência de Deus que gera vida na circunstância em que cada pessoa está. E por fim, a formação adequada de catequistas, que é a formação não de professores, mas a formação de catequistas ao serviço da iniciação cristã. Por isso o catequista é o acompanhante, é o pedagogo no sentido original da palavra, aquele que acompanha a pessoa, o miúdo, desde a sua casa até à casa do mestre.
O catequista é aquele que acompanha a pessoa do lugar onde ela estiver até junto de Deus, alarga e vai-se embora. Entretanto, depois do Diretório 97, e aqui já estamos assim próximos daquele tempo que nós temos memória, eu não me recordo do Diretório de 71 ter surgido, porque eu na altura não lia jornais. Peço desculpa, não lia jornais. No 97 lembro-me de ter saído, porque eu estava a acabar o curso de Teologia, acabei a licenciatura em 98, e depois em 98 e 99 fizemos aqui o ano pastoral, e o professor de evangelização mantendo assim umas pinceladas disto na cabeça. Mas o que é certo é que eu próprio fiz a minha formação como catequista, fiz o estágio, na mentalidade do diretório que havia, que era o de 71. Por isso, ainda hoje, eu compreendo que haja dificuldade em mudar a mentalidade, porque eu também a sinto. Apesar de ter gastado algum tempo a refletir sobre isto e a perceber o porquê, o homem velho, aquilo que a gente aprendeu primeiro e que achou muito bonito, vem sempre ao de cima. Vem sempre ao de cima. Por isso, é compreensível que assim seja. Este é de 97, há o grande jubileu do ano 2000, não sei se vocês se lembram, não é? Que a gente estava, era o ano do Pai, o ano do Filho, o ano do Espírito Santo, assim uma coisa, 3 anos, foram 3, 4 anos loucos, deixem-me usar a expressão, não posso dizer a palavra. Depois, em 2008, há o sino sobre a Palavra de Deus na vida e missão da Igreja, já com Bento XVI. Há o sino de 2012 sobre a nova evangelização para a transmissão da fé, que depois... Este foi convocado por Bento XVI, mas a exortação apostólica Evangelii Gaudium, correspondente, foi publicada já pelo Papa Francisco. O Ano da Fé, 2012-2013, recordámos-nos disso. Depois o Jubileu Extraordinário da Misericórdia, quer queiramos, quer não, foram acontecimentos onde a Igreja foi chamada a, deixem-me usar a expressão, a redescobrir a sua identidade. Acresce que depois o sino sobre a vocação e missão da família na Igreja e no mundo contemporâneo, quer o sino sobre os jovens, a fé e o crescimento vocacional, começaram a trazer ao de cima algo que nós tínhamos esquecido, que é a Igreja é sinodal. Por isso, professar a fé implica discernimento. Se não há discernimento, não há profissão de fé, logo não há conversão pastoral, logo não há evangelização catequética. Eu vou repetir. A Igreja tem a sua identidade como uma entidade sinodal, ou seja, caminhamos em conjunto. Se caminhamos em conjunto, vamos nos deixando interpelar por aquelas que são as grandes questões dos dias de hoje, as questões que nos habitam, e vamos respondendo a essas questões a partir do património da fé, a partir da experiência de fé. E quando nós respondemos como comunidade às interpelações dos homens e mulheres de hoje a partir da fé, então sim, nós estamos a gerar conversão, por isso estamos a ser capazes de anunciar Jesus Cristo. Se anunciarmos Jesus Cristo como uma experiência do passado, ou então como algo que vai ser interessante no futuro, nós não estamos a anunciar Jesus Cristo, nem estamos a propor uma conversão pastoral. Depois, o Evangelii Gaudium já percebemos, está muito presente. A Fides per Doctrinam é o documento através do qual o Papa Bento XVI ainda pega na matéria catequese, a retira da congregação para o clero e a coloca no entretanto criado Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Portanto, a catequese fica umbilicalmente ligada e desta forma expressa como o serviço à nova evangelização. Portanto, a nova evangelização implica muito a catequese. A catequese está ao serviço da evangelização, da nova evangelização, é entendida de acordo com estes critérios que nos derivam do sínodo e depois da exortação apostólica sobre a alegria do Evangelho. E reparai que até Bento XVI nós falávamos em nova evangelização e com o Papa Francisco começamos a falar sobretudo de conversão pastoral. Porque percebemos que a nova evangelização, o renovar a evangelização, surge precisamente quando nós, digamos assim, professamos a fé de modo novo e renovado. Daí que na Evangelii Gaudium fala-se muito do primado do querigma. Portanto, o primado do núcleo da fé. Não para voltar sempre ao início, mas para tomar consciência que há coisas que são fundamentais e que as vamos redizendo constantemente
e elas vão ganhando um significado cada vez mais profundo. Surge então o Diretório para a Catequese, que foi aprovado no dia 20 de março de 2020 e foi apresentado ao público, se a memória não me atraiçoa, no dia 25 de junho de 2020. Porque, para que este tempo todo? Para fazer as traduções, para preparar as edições, porque ele, quando foi apresentado, já havia uma série de edições. Recordo-me que quando foi apresentado, ele foi trabalhar em italiano, já havia a tradução, que é que eu conheço, eu acompanhei de perto. Já havia as traduções para espanhol e para português. No dia em que saiu, já havia a tradução para português. Não uma tradução tão aprimorada como esta. Esta depois tem, se fores à internet, encontrar lá o Diretório para a Catequese em PDF e desver e comparares com o livro, que vale a pena. Só custa 7 euros. Está à venda ali no Diário do Minho. Pá, Tiago, não me deves nada. Está ali a vender no Diário do Minho. E é um livro que vale a pena ler. Que vale a pena ler. E dizes, mas está na net em PDF. Está, mas não é exatamente esta tradução. E se vós quiseres imprimi-lo, entre imprimi-lo e ficar com uma coisa boa, por mais 2 euros, comprais o original, que está muito melhor. Posto isto, o Diretório para a Catequese, no seu parágrafo 4, diz: fruto do discernimento realizado no contexto eclesial destas décadas, que estão transversalmente presentes em todo o documento, quase que como se fossem a sua trama principal. Aliás, este documento, este não é tão claro. O de 97 não é tão claro. O de 2020 é claro. Este não pretende, digamos assim, tirar de circulação o anterior. Aliás, houve uma expressão que depois não ficou na edição final, que era: este documento é o terceiro componente de um tríptico, que devia ser lido os 3 aspectos. Por exemplo, há um bocado falei da mensagem cristã. Nenhum destes documentos apresenta tão bem os critérios para apresentar a mensagem cristã como este. Nenhum apresenta tão bem. Porque, de facto, era necessário explicá-lo e depois está tão bem feito, não se repete. Portanto, os documentos não é um que anula o outro, um complementa o outro. Reitera-se a firme confiança no Espírito Santo, que está presente e age na Igreja, no mundo e no coração dos homens. Isto confere ao compromisso catequético uma nota de alegria, serenidade e responsabilidade. Eu, quando vi isto pela primeira vez, parei. Portanto, parte-se do princípio que a catequese confia no Espírito Santo. Se confia no Espírito Santo, nós vivemos de uma forma alegre, serena e também responsáveis. Quer dizer, não estamos ao serviço de qualquer coisa. Mas a ação catequética não depende de nós. Nós estamos apenas ao serviço da catequese. O ato de fé nasce do amor, que deseja conhecer cada vez mais o Senhor Jesus. Recordate aquela Deus Caritas Est 1. No início do acreditar não está uma doutrina ou uma ética, mas uma pessoa. Ou seja, porque nós nos sentimos amados por Deus. Porque sabemos que Deus nos ama de uma forma louca, ano da fé, e ama-nos de uma forma misericordiosa, que nos quer perdoar e nos quer ter em plena comunhão consigo, misericórdia. Nós, sentindo-nos embebidos deste amor, queremos conhecê-lo mais e melhor. Por isso, só há, digamos assim, crescimento na fé quando há esta tomada de consciência que eu estou a corresponder a alguém que me amou primeiro. E que vive na Igreja, claro está. Por esta razão, iniciar os crentes à vida cristã equivale a introduzi-los no encontro vivo com Ele. Iniciar os crentes à vida cristã equivale a introduzi-los no encontro vivo com Ele. Logo, iniciação à fé e iniciação à comunidade são muito próximos. Aliás, na mensagem ao povo de Deus de 77, dizia-se claramente que a comunidade é lugar, meta e conteúdo. Lugar, meta e âmbito da fé. É o lugar onde eu posso expressar a fé, é onde eu posso encontrar os elementos da fé, as fontes, e onde eu posso também viver e expressar a fé. A Igreja, mistério de comunhão e animada pelo Espírito, torna-se fecunda para gerar uma vida nova. Mas, com este olhar de fé, reafirma-se o papel da comunidade cristã enquanto lugar onde se gera e amadurece a vida cristã.
Aliás, desde a Ad Gentes, do Vaticano II, Lumen Gentium também, aliás, todas as constituições, de uma forma ou de outra, referem isto. O lugar onde se vive a fé cristã é na comunidade. E o número 4, onde se gera e amadurece a vida cristã. Portanto, aquela questão de é possível fazer catequese em comunidade? Não. Mais. E quando se fala em comunidade, não se fala apenas em missa. Fala-se em vida da comunidade. Não é possível. Se a pessoa não participa na vida da comunidade, não é possível ela fazer este crescimento na fé. Por isso, o processo da evangelização, e nele a catequese, é antes de mais uma ação espiritual. Dizes vós, anda eu tão preocupado em estudar psicologia, em estudar didática, em estudar mensagem, e vem-me este agora dizer que é sobretudo uma ação espiritual. Bastava-me rezar. Calma. Não é nesse sentido. Eu tenho uma experiência, nós como comunidade temos uma experiência de fé, vivemos esta relação com a transcendência e depois tudo mais que nós fazemos é para encontrar palavras e para encontrar estratégias para dizer a experiência que nós vivemos e para convidar a pessoa e acompanhá-la a ser introduzida nessa mesma experiência. Por isso é que os catequistas devem ser verdadeiros evangelizadores com espírito e fiéis colaboradores dos pastores. E quando falo em pastor, é o pastor diocesano, o bispo diocesano. Reconhece então o papel fundamental dos batizados, que nós já não somos meramente sujeitos passivos ou sujeitos, digamos assim, a quem há uns que fazem catequese e outros que recebem a catequese. Não. Todos os batizados têm o seu próprio lugar e o seu próprio papel ativo. Aliás, no ritual de iniciação cristã de adultos, diz lá que nos 4 caminhos pelos quais o catecúmeno vai aprendendo quem é Jesus, diz lá a certa altura, comprometer-se com a dimensão missionária da Igreja. Eu sei quem é Jesus na medida em que faço coisas para Jesus. Portanto, viver o mistério da fé em termos de relação com o Senhor tem implicações para o anúncio do Evangelho. Com efeito, requer a separação de todas as contraposições entre conteúdo e método. Eu acho que hoje nós já não temos esta pelo menos pelo que me dá de perceber, já não há aquela grande contraposição. Tenho a catequese da experiência, por isso só se importa pelo método, já não sabem nada, não se importa com o conteúdo. Ou então, o que interessa é que tu tenhas isto na cabeça, que saibas muito bem, e agora como aprendeste isto não importa. Eu creio que esta discussão, no nosso ambiente, está superada. Pode haver um resquício, mas no geral está superada. O que não está é o que vem a seguir. A separação entre fé e vida. Se nós separarmos a questão entre conteúdo e método, a nível de catequese, parece-me que está superada. Agora, a divisão entre vida e fé, ou fé e vida, aí sim, essa separação está muito presente. Porque nós temos, dou-vos apenas um exemplo para ilustrar o que eu acabei de dizer. Nós encontramos os nossos catequizandos ou catecúmenos em ambientes de catequese, mas não os encontramos em outros espaços vitais. Nas aldeias, em ambientes mais pequenos, comunidades com menos pessoas, isto ainda pode acontecer. Mas é, digamos assim, o contexto sociológico que o faz. Agora, nós, comunidades cristãs, pela nossa iniciativa, não somos capazes de juntar o catequista e os catequizandos noutros âmbitos, grosso modo, claro está, que não sejam a pastoral catequética. E por isso a separação entre fé e vida é neste sentido que aqui está. É neste que aqui está. Ok, por isso a catequese participa do compromisso e evangelização, por isso a catequese tem que estar unida à liturgia e à catequese. E à caridade, desculpa. Fé conhecida, fé celebrada e fé vivida. Tríplice dimensão da missão de Cristo, como facilmente se deduz. Do Vaticano II até hoje, 56 anos envolvidos. Então parece que já não vale a pena voltar ao Vaticano II. Eu antes de dizer o que vou dizer, tenho que fazer aqui uma declaração de intenções. Para perceber a partir de onde é que eu digo o que eu vou dizer. Nós estamos todos, a Igreja e o mundo, está todo entusiasmado com o Papa Francisco.
Se reparares, o Papa Francisco, onde for, nas redes sociais, naquilo que ele diz, naquilo que ele faz, é um sucesso. É um sucesso. Ou seja, ele caiu bem aos olhos do mundo. Caiu bem. Coisa que não aconteceu com Bento XVI, por exemplo. Reparaste quando Bento XVI foi eleito, e lá vem o alemão, lá vem aquele sujeito, aquele feio, lá vem o martelo da fé. Disse-se o pior de Bento XVI. Ao passo que o Papa Francisco caiu muito bem. Também são personalidades diferentes. É um latino, tem aquela forma distinta de estar, comunica muito bem, não é tímido como o Papa Bento XVI o é. Bom, é diferente. Mas há uma coisa que faz com, a meu ver, é a minha leitura e aqui é que é o meu ponto pessoal. Há uma coisa que faz com que o Papa Francisco caia bem na igreja e fora da igreja. Se reparares, o que ele fez foi pegar naquele entusiasmo que havia na igreja por ocasião do Vaticano II. Ele está a pegar naquelas grandes inquietações que deram origem ao Vaticano II e ele está a pô-las de novo na linha da frente. É um exercício que eu vos convido a fazer, se tiveres paciência para isso. Ides aos documentos do Vaticano e aos documentos do João 23 e vês o que o Papa João 23 escreveu, quer na convocatória do Sínodo, quer na abertura do Sínodo, do Concílio, quer na convocatória do Concílio, quer na abertura do Concílio, vês o que é que o Papa andava a escrever naquela altura. E de ver que há uma similitude muito grande com aquilo que são as grandes prioridades do Papa Francisco. Claro, adaptadas ao mundo de hoje, é certo. Mas esta frescura, esta simplicidade e esta autenticidade estão lá presentes. E na Christus Dominus, o que era o Christus Dominus, que já não me recorda? Está ali em cima, eu às vezes ponho o CD, mas ali pus por extenso, Christus Dominus, que é aquele documento do Vaticano II sobre a vida dos bispos, que no número 44, foi para aí que a gente começou, manda que haja um diretório. Antes, no número 13, diz, vigiem, está a falar dos bispos, que a instrução catequética que se orienta a fazer com que a fé, ilustrada pela doutrina, se torne viva, explícita e operante nos homens. Eu pus entre parênteses atuante, porque no diretório, a tradução portuguesa para o diretório de 97 diz que a fé deve ser viva, explícita e atuante. A tradução do Christus Dominus, que está no site do Vaticano, diz operosa. É sinónimo, por isso pus a segunda palavra. Fé ilustrada pela doutrina que se torna viva, explícita e operosa nos homens, seja cuidadosamente ministrada quer às crianças e adolescentes, quer aos jovens, quer até aos adultos. Este documento é de outubro de 65. A Christus Dominus foi aprovada, não sei em que dia, mas foi em outubro de 65. Procurem que esta instrução seja dada segundo a ordem e o método que mais convém, não só à matéria de que se trata, mas também à índole, à capacidade, idade e condições de vida dos ouvintes. Ou seja, a instrução catequética, era assim que se dizia na altura, deve ter em atenção o conteúdo, mas também muito o seu destinatário. Era aquilo que depois nós dizíamos, fidelidade a Deus e à pessoa. E que se baseie na Escritura, na tradição, na liturgia, no magistério e na vida da Igreja. Já em 65, as fontes da fé eram a Escritura, a tradição, a liturgia, o magistério e vida da Igreja. Já na altura. Continua. Procurem, além disso, que os catequistas se preparem devidamente, adquirindo perfeito conhecimento da doutrina da Igreja e aprendendo teórica e praticamente as leis psicológicas e as ciências pedagógicas. Por isso, aqueles que dizem que os tais da catequese não faz falta, não sei como é que se aprende praticamente se não for um exercício acompanhado e com supervisão de um catequista mais experiente. Esforcem-se também por estabelecer ou organizar melhor a formação dos catecúmenos adultos, daqueles homens e mulheres que, não tendo sido batizados na infância, querem depois celebrar o batismo. Obrigado.